Meditar então um pouquinho aqui na palavra de Deus. Eu peço que os irmãos abram então suas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, eu vou ler 10 versículos, vou ler do 1 ao 10. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam que de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Oremos. Pai bendito, Pai maravilhoso, agora estamos diante da sua palavra, queremos ouvir a tua voz, Senhor. Capacita-me, Senhor, com a unção do teu Espírito e me dê sabedoria para colocar em palavras aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. E abra os ouvidos aqui presentes, Senhor, aqueles que estão em casa também, para que todo seja alcançado com a tua palavra, com a tua graça e com a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero dizer algumas palavras que infelizmente acontecem com as igrejas de hoje. A gente está olhando para o mundo e está vendo que o mundo está de ponta cabeça, de perna para o ar. E hoje a gente aprendeu aqui na escola bíblica que a igreja ela tem uma função na terra. Ela tem uma missão. Nós estamos aqui para levar o evangelho para aqueles que ainda estão lá fora, para aqueles que ainda não foram alcançados. Jesus não morreu naquela cruz e não nos salvou apenas para nos levar para o céu. Só para a gente viver eternamente num novo céu e numa nova terra. Mas ele morreu naquela cruz, ressuscitou, nos salvou, aqueles que creem que estão debaixo do sangue dele, e deixou uma missão, uma incumbência para a tua igreja. Alcance outros povos. Fale do meu amor, fale o que eu fiz por você para outras pessoas. Eu não vim aqui só para salvar vocês. Eu tenho um povo escolhido na terra. E eu dou essa missão à minha noiva, à igreja, para que ela leve esta palavra àqueles que estão lá fora. A gente aprendeu isso na escola bíblica de hoje. Mas, infelizmente, muitos entram e saem de igreja com tanta frequência que parece que às vezes não entenderam ainda a mensagem do evangelho. Este mundo não é amigo da graça. A graça que Deus derrama sobre cada um que crê. Uma pessoa que assume um compromisso com Jesus Cristo, com o seu Senhor e Salvador, não encontra uma multidão se formando imediatamente para aplaudir a decisão. Todas as pessoas que se rendem a Cristo, elas geralmente não vão encontrar o mundo aplaudindo ela porque ela fez isso. Nem amigos antigos se reunindo espontaneamente à sua volta para dar os parabéns e aconselhando.
mas há um acúmulo de desaprovação e indiferença que constitui uma oposição espantosamente pavorosa. Basta você falar, nossa, agora eu sou protestante, agora eu professo a fé em Cristo Jesus, que alguém já te olha de banda. O mundo já te... pronto, mais um. Mais um que foi feito uma lavagem cerebral na cabeça dele. Infelizmente é assim. A cada geração que se inicia, quer tratar o mundo de uma forma nova, procurando novos valores. É quase tão difícil um pecador reconhecer as tentações do mundo como é para um peixe reconhecer as impurezas na água. Há uma impressão, um sentimento para os de fora de que as coisas estão certas. Um aspecto de mundo que eu pude identificar como sendo prejudicial para os cristãos é a presunção de que qualquer coisa que vale a pena pode ser adquirida imediatamente. Infelizmente, muitos que professam a fé em Jesus acham que qualquer coisa que eu quero eu posso adquirir imediatamente. Eu não preciso. É a ideia do fast food, né? Hoje tudo é para ontem. Ninguém pode esperar mais nada. Por quê? Porque essa geração é assim. Eu não posso esperar. Eu não posso esperar o meu tempo, a minha hora chegar. Tudo é para ontem. Se você manda uma mensagem para uma pessoa, a pessoa não lê, acho que dentro de 2 minutos, a outra que está do outro lado manda mensagem, fica inquieta, pavorosa, porque tudo tem que ser para ontem. E a gente coloca Deus nesse mesmo patamar, achando que Deus vai entrar no nosso estilo de vida e fazer as coisas para nós também, do mesmo jeito que a gente quer. Infelizmente, muitos estão pensando assim. Achando que se algo pode ser feito rápido e eficiente. Não é difícil no mundo desses conseguir que uma pessoa fique interessada na mensagem do Evangelho. Não pense que é difícil você falar do Evangelho e alguém ficar interessado nele. Mas é terrivelmente difícil sustentar o interesse dessa pessoa. Pregar o Evangelho e falar para uma pessoa levantar a mão e vir aqui e professar a fé em Jesus é a coisa mais fácil que existe. Difícil é manter essa pessoa aqui. Infelizmente, hoje tem muitos que entram e saem de várias denominações. Por quê? Porque entra e sai, mas nunca professaram de verdade uma fé em Cristo Jesus. E isso é triste. Então é muito difícil você sustentar o interesse dessa pessoa. Milhões de pessoas na nossa cultura se decidem a favor de Cristo. E elas se decidem. Se você perguntar para um monte de gente, talvez aqui nessa cidade, se você sair e perguntar, eu penso que 80% dessa cidade vai falar, não, eu amo Jesus, eu creio em Jesus. Isso é fácil. Mas há uma porcentagem de desgaste terrível. Você olha para a vida dela e ela não sustenta o que as palavras saem da sua boca. Muitos afirmam ter nascido de novo, mas a evidência de um discipulado cristão maduro é fraca. Em nosso tipo de cultura, qualquer coisa, até notícias sobre Deus, pode ser vendida se tiver numa nova embalagem. Infelizmente é assim. Né? Todo mundo quer uma novidade no mercado. A Bíblia está aqui, ó, escrita há muitos e muitos e muitos anos. Viva! E nunca vai ficar obsoleto. Por quê? Porque Deus a escreveu para todas as gerações. Isso aqui nunca vai ser um livro antigo. O último que vai nascer do ser humano, nós não sabemos em que época ele virá. Mas pode ter certeza que a Bíblia também foi escrita para ele. Mas o mundo sempre quer coisa nova. E cristão que ainda não nasceu de novo, ele sempre está atrás de novidade. Sempre está atrás de novidade. E isso é triste. E às vezes enfeita a palavra de Deus, distorce para ter alguma novidade dentro da igreja. Por quê? Porque ficou pesado, porque ficou pesaroso. Porque nunca entendeu o verdadeiro evangelho. Pode ser vendida se tiver uma nova embalagem, mas quando perde a novidade, vai para o lixo. Há um grande mercado para a experiência religiosa no nosso mundo. Há pouco entusiasmo pela virtude da paciência. Pouca vontade de assinar o contrato de uma longa aprendizagem naquilo que gerações cristãs anteriores chamavam de santidade. Infelizmente, muitos estão confundindo justificação com santificação. Justificação é um ato único da parte de Deus para conosco. Santificação
vai render a sua vida inteira. E a santidade leva tempo, não dá para ser de um dia para o outro. Por quê? Porque a gente precisa ver os frutos. Você já viu alguém plantar uma árvore hoje e comer fruta amanhã? Não existe. Você planta hoje, depois de anos, quando ela crescer, aí que vai começar a dar as florzinhas, depois vem os frutos, verde, aí depois de um tempo que ele ainda vai amadurecer, aí que você pode saborear desse fruto. E talvez nem os primeiros frutos são bons. Você vai esperar uma nova colheita dessa árvore, para que a próxima colheita você possa comer os frutos. É demorado, é um processo. Não dá para ser para ontem. Só que isso tem que ter tempo, tem que ter desgaste, tem que ter compromisso. Podemos chamar a religião de hoje de turista. Crente, você já ouviu falar no crente turista? O turista chega no seu destino, explora o lugar, se beneficia com tudo que o lugar oferece. E depois de realizados seus desejos, vai embora. Infelizmente, muitos hoje estão em busca de atalhos. Quando você oferece algo para ajudá-los, ele logo diz, não tem alguma coisa pronta? Algo que eu possa só digitar a primeira palavra e me dar o texto completo? Você já viu isso? Você viu gente assim? Eu não tenho condições de pegar um livro e ler. Porque um livro para ler demora demais. Tem alguma coisa pronta? Eu digito aqui no Google, ó, e me dá o texto completo. Eu copio e colo. Tá lindo isso aqui. Só que isso não traz maturidade. Isso não traz conhecimento. As coisas prontas não te faz crescer. Já imaginou? Se o seu filho viesse com 15 anos, com 18, com 20? Não, ele vem um bebezinho. Você tem que ensinar para ele tudo. Desde pequenininho, tem que ter toda a paciência. Se ele recém-nascido, você dá um prato de arroz com feijão para ele, você mata ele. Por quê? Porque ele não pode comer comida sólida. Ele só pode beber leite. E você tem que ter paciência, é um processo. Ele precisa crescer. Depois de 6 meses, 1 ano, não sei, que começa a comer papinha, começa a comer frutinha. E não adianta a mãe querer acelerar. Menino, come logo uma feijoada que precisa crescer, que tem vida que segue. Não dá para ser assim. Tem que ter paciência para criar essa criança, senão você vai matar o seu bem maior, o seu filho. E a gente quer trazer isso para a nossa vida de santificação. A gente quer entrar numa igreja hoje, confessar Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e amanhã achar que eu sou um cristão maduro. Mas no primeiro vento que vem, o vento prova que eu não sou maduro coisa nenhuma. Porque eu nem criei raízes ainda. Por quê? Porque a gente está se igualando com o mundo. Uma vida muito para ontem. A gente tem que aprender de uma vez por toda que a igreja sempre vai na contramão do mundo. Sempre. O dia que a igreja der as mãos para o mundo, acabou. Lembra que a gente falou aqui no estudo passado? Que o Doni deu aqui, sal da terra e luz do mundo. O que é a luz? A luz tem que fazer diferença. Se não fizer diferença, não é luz. Jesus fala, escuta, será que alguém pega uma candeia, uma vela? Vamos falar no nosso linguajar, né, que a gente sabe. Pega uma vela. Acabou a luz, deu um apagão. Agora você pega uma vela aí, ó, para iluminar aqui. O que você faz? Acende a vela, põe embaixo da mesa. Alguém vai falar, você está doida? Mas a vela é para você pôr num lugar. Põe em cima da geladeira, põe em cima de um lugar alto. Para a gente poder se beneficiar com a luz dela. Por que você vai pôr a vela embaixo da mesa? Claro que não. E Jesus está falando que a sua igreja é luz. Se nós tivermos igual o mundo, qual é a diferença que essa luz está fazendo? Nenhuma diferença. E a mesma coisa o sal, né? O sal ninguém mexe com ele fica lá quietinho, mas basta você fizer uma comida sem sal, todo mundo fala, cadê o sal? Por quê? Porque ele faz a diferença. Não estão interessados no trabalho árduo de um estudo que realmente leve à compreensão e à maturidade. Muitos entendem a religião hoje como uma visita semanal à igreja. Outros planejam suas vidas em torno de eventos, retiros e conferências. Outros ainda pensam que vão passar pela igreja para conseguir satisfazer seus desejos, trabalho, cura, satisfação pessoal. E como um turista, quando consegue, se vão. Muitos frequentam a igreja porque precisa de algo. Precisa de um trabalho, de uma cura.
Eu preciso de uma casa, eu preciso de uma solução para o meu casamento que está acabando. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso que Deus faça alguma coisa para mim. E quando Deus faz, eles se vão. Porque eu só quero Deus para ser o meu advogado, ou meu médico, ou meu juiz, ou um consertador de coisas, seja o que for na minha vida. Quando eu alcanço, eu vou embora, como um turista. E às vezes querem algo pronto para que o que desejam chegue bem rápido, para que estejam livres para partir. O pastor Eugene Peterson, ele escreve vários livros, inclusive aquele que ele tira aquela passagem de Jeremias: se você não consegue andar com os homens, como você vai fazer quando tiver que correr com os cavalos? E ele fala de uma experiência, eu coloquei aqui porque eu lembrei disso, ele fala de uma experiência que ele estava num hospital, porque ele quebrou o nariz. Então ele quebrou o nariz e foi fazer uma cirurgia. E ele estava no quarto e tinha outra pessoa no mesmo quarto que ele, internado. E ele estava com muita dor no nariz. O outro paciente que estava lá quis conversar com ele, mas ele não estava muito com conversa, porque ele estava com muita dor. O paciente deixou ele lá e ele ficou quietinho lá. E aí chegou uns visitantes para o outro paciente. E o pastor Eugene Peterson disse que estava meio que sonolento, mas assim, ele não estava dormindo. Ele estava cochilando, mas estava ouvindo toda a conversa dos visitantes com o outro paciente. E aí ele, aí ele fala assim, que alguém acho que perguntou, o que aconteceu com ele, né? Você conhece? Está com o nariz quebrado? E o outro paciente diz assim, ele é lutador. Ele luta, tipo boxeador. Sabe esses caras que lutam boxe? Ele é lutador. Por isso que ele está com o nariz quebrado. E o pastor disse que se espantou. Falou, quem falou para esse homem que eu sou lutador, né? De onde ele tirou isso? Beleza. Aí ele pega, espera as visitas sair. Depois que as visitas saírem, ele chama o rapaz e fala, viu? Mas quem falou para você que eu sou lutador? Eu sou o pastor. Pronto, o homem perdeu o entusiasmo por ele, quando ele falou que ele era pastor. Porque ele estava com o nariz quebrado, o homem deduziu que ele lutava. Só que quando ele fala, não, você deduziu errado, eu sou um pastor. O homem perdeu o entusiasmo, você é pastor? Tá bom. Virou para o canto e dormiu, e não quis mais saber dele. Não quis nem conversar mais com ele. Tá bom, passou. E esse cara e esse outro homem ia fazer uma cirurgia no dia seguinte. Aí ele pega no dia seguinte e diz assim, quando eles vieram para buscar ele para a cirurgia, ele fala, pastor, acordou ele assim, desesperadamente, pastor, que foi? Eu vou para a cirurgia, ora para mim. E o pastor Eugene Peterson foi lá e orou para ele. Aí ele foi, fez a cirurgia que ele tinha que fazer, demorou um pouco, na volta da cirurgia ele veio para o quarto, eu não sei se a anestesia começou a passar e o homem começou a sentir muita dor, e começou a gritar no quarto, e desesperadamente ele falava, chama a enfermeira veio, pastor, pelo amor de Deus, levanta dessa cama, será que o senhor não está vendo que eu estou desesperado, eu acho que eu vou morrer, eu estou com muita dor, ora para mim, mas com total desespero. Por que eu estou contando essa experiência? Porque é exatamente isso que o mundo quer. O mundo quer um alívio rápido para a sua dor. Ele não quer saber de você, ele não quer saber do cristão. Lembre-se que quando ele falou, eu sou pastor, ele perdeu o interesse pelo homem na hora de conversar, virou as costas e foi dormir. Mas quando ele lembrou, quando a dor bateu nele, ele, opa, tem um pastor aqui, ora para mim. Agora eu preciso do seu Jesus, do seu Deus, porque agora eu estou num aperto. E o pastor orou. E aí quando a dor alivia, eles se vão. Infelizmente hoje, há muitas pessoas dentro das igrejas em busca só desse alívio. E isso é triste. O que é essencial na vida de uma pessoa que realmente quer ser discípulo de Jesus é o tema da mensagem de hoje. Uma longa obediência na mesma direção. Para você se manter firme nos caminhos de Jesus e fazer diferença lá fora, como a gente tem pregado várias vezes aqui, é você ter uma longa obediência na mesma direção.
O que é isso? Esses dias o pastor Edivil deu um exemplo com a vida de Davi. De Daniel. Daniel, quando estava jovem, quando chegou na Babilônia jovem, ele deu testemunho ali. Ele teve um sonho com o rei Nabucodonosor, e aquele sonho era um sonho que ele tinha, que estava confrontando o rei. Você imagina a maior potência da época, agora um jovem precisa ir lá e contar para o rei aquele sonho. Mas ele, cheio do Espírito Santo, ele foi e confrontou e contou. Depois de anos, Daniel já é velho, ele continua lá. Outro rei, um dia está lá se embebedando com as taças que trouxe do templo de Deus. E de repente ele vê uma mão escrevendo na parede. Ficou apavorado. O que é isso? Ninguém podia ler aquilo. Mas a rainha mãe disse, existe um homem que pode. Porque ele tem o Espírito de Deus. Manda chamar Daniel. Daniel vem. Lê o que está escrito. E fala para o rei tudo o que ia acontecer. E as coisas acontecem. Sabe o que aconteceu com Daniel? Ele chegou jovem na Babilônia. O mesmo Espírito Santo o guiou por toda a sua vida de santificação. E no fim da vida, ele está com o mesmo poder do Espírito Santo sobre ele. E ele está na mesma direção, olhando para o mesmo foco, porque não se perdeu no meio do caminho. E é isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Por isso eu escolhi essa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Porque é um modelo de igreja. Um modelo de pessoas que entenderam a verdade do Evangelho. E viveram sempre na mesma direção. Que não se tornaram cristãos turistas. Que não se tornaram cristão que precisa e quer Jesus só para quebrar o seu galho. Não importa, Senhor. O importante é que eu estou aqui em agradecimento por tudo que o Senhor me fez naquela cruz. Porque quando as coisas ficarem difíceis, e elas vão ficar, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Veja, Ele derramou o seu sangue por nós. Mas quando você olhar para a cruz, não olhe e tire os olhos, olhe de novo para a cruz. E você vai ver que ele não está mais lá. Porque a pedra foi aberta de dentro para fora. Porque ele ressuscitou. Nós temos esperança. Porque ele ressuscitou, nada está perdido. Porque ele está vivo, nós podemos seguir sempre na mesma obediência e na mesma direção, sem titubear nem para um lado nem para o outro, seguindo avante até o grande dia que ele virá nos buscar. Então, voltando aqui para a carta aos Tessalonicenses, nós sabemos que o apóstolo Paulo entrou na Macedônia por orientação do Espírito Santo, porém a escolha de Tessalônica como capital da província da Macedônia foi estratégia do apóstolo. Tendo pregado apenas 3 sábados na sinagoga de Tessalônica, foi suficiente para produzir uma verdadeira revolução na cidade. Paulo tinha discernimento para fazer as melhores escolhas estratégicas na obra missionária. Por essa razão, ele viajou por várias cidades macedônias e concentrou o seu trabalho em Tessalônica, a capital da província, pois essa cidade era a maior e a mais influente. E se fosse alcançada, poderia dali espalhar o evangelho para outras regiões. Paulo, por ser um homem visionário, estava sendo estratégico para que se espalhasse a mensagem do evangelho, tanto para o Oriente quanto para o Ocidente, como de fato aconteceu. Agora Paulo escreve para essa igreja para dizer da alegria de saber que estão firmes na fé e encorajá-los a permanecerem firmes e lembrá-los que o Senhor está voltando. Essa carta é linda porque Paulo frisa a volta de Cristo. No verso 2, então, ele começa dizendo: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Gente, como é bom abrir uma carta cujas palavras, as primeiras palavras mostram quem escreveu agradece a Deus por nós, por você. Já pensou? Você abre uma carta e fala: Neus, eu dou graças a Deus por você nas minhas orações. Eu ia ficar transbordando de alegria de alguém
agradecer a Deus pela minha vida em suas orações, isso é uma dádiva. O apóstolo Paulo está agradecendo a Deus pela vida dos irmãos de Tessalônica nas orações dele. Cheio de regozijo. Porque isso é bom para nós. Porque nunca vai acontecer de você chegar para uma pessoa e falar, estou orando por você. E a pessoa falar, não estou precisando de oração nesse momento. Muito obrigada. Ninguém fala isso. Sempre precisamos de orações. Sempre. Nós estamos aqui por causa das orações dos nossos irmãos. E aqui o apóstolo começa essa carta falando e agradecendo a Deus por aqueles irmãos. Se é bom saber que alguém ora, quanto mais saber que alguém ora com esse coração de gratidão. Então, ele começa essa carta. Olha o verso 3. Lembramos, por que ele está tão grato por causa dessa igreja? O verso 3 fala, lembramos continuamente, isso quer saber, todo dia. Eu não lembro de vocês de vez em quando. Continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O que eles demonstram? O trabalho que resulta da fé. O esforço motivado pelo amor. E a perseverança proveniente da esperança em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. A gratidão na oração é porque ele se lembra dos frutos da vida daqueles irmãos. Quais frutos? O trabalho. Que trabalho? O que resulta da fé. Olha que interessante. Percebe que não é qualquer trabalho. É um trabalho que se faz porque há uma motivação para ser feito. Motivação. Eu falei disso hoje de manhã. Não faça por obrigação. Precisa ter uma motivação. E quem dá essa motivação? O Espírito Santo. A fé, o trabalho que se faz porque há motivação para ser feito. A fé, lembra que Tiago disse? A fé sem obras é morta. Tiago fala lá na carta dele. A fé sem obras é morta. Por quê? Porque quando digo que tenho fé, mas essa fé não me impulsiona a trabalhar com motivação, essa fé não é a fé que é o fruto do Espírito. Então, assim, eu tenho fé para fazer, mas eu vou com a cara amarrada. Eu tenho fé para fazer, mas eu vou, ai meu Deus. Eu queria estar em outro lugar fazendo outra coisa, não aqui pregando hoje. Não tem motivação, não tem alegria. Então, essa fé é a fé morta que Tiago diz. Não é uma fé que é fruto do Espírito. Porque a fé que é fruto do Espírito, ela é dada pelo Espírito Santo e motivada por Ele. Sabe por quê? Porque aí quando você faz, você sabe o que está fazendo para Ele. Em gratidão a Ele. E eu não faço. Perto do que Ele fez para mim. Eu posso fazer assim, milhões de anos, que não vai se comparar ao que Ele fez por nós. Então é essa fé que eu estou fazendo, a fé do Espírito Santo, fruto do Espírito. Porque não me causa alegria para trabalhar para Cristo, e sim fadiga. Então a fé que não é essa, é a fé morta. O esforço motivado pelo amor, você vê o que ele fala lá? No verso 3, o esforço motivado pelo amor. Então eles trabalham, se esforçam, servindo uns aos outros. Por quê? Porque estavam motivados pelo amor. Você já viu gente trabalhar alegre, se não gostar daquilo que faz? É um peso. Eu não gosto, eu sempre falo, né, lá em casa, eu não gosto de limpar fogão. Ai, um serviço doméstico que eu não gosto é o tal de limpar fogão. Eu faço tudo, limpar fogão eu detesto, mas eu tenho que limpar fogão. Eu tenho, isso é minha obrigação. Eu tenho que limpar o fogão vai ficar sujo o resto da vida? E você faz, né? Ai, quer acabar logo. Por quê? Porque você não gosta de fazer aquilo. Mas aqui ele está falando do trabalho e de servindo uns aos outros, porque estão motivados pelo amor. A marca de uma igreja é o amor uns pelos outros. Só pelos outros aqui dentro? Também pelos de fora. E quando você trabalha motivado pelo amor, não vira um fardo. É por isso que quando você vai fazer para Deus aquilo com a alegria do Espírito Santo, daí te dá um deleite. Eu vou fazer. Para quem você vai fazer? Para Jesus. Para Ele.
É como se ele estivesse sentado ali olhando para mim agora, pregar aqui, ó. Eu estou fazendo para ele. Então isso tem que ter motivação no meu coração. Porque eu estou fazendo para ele. E ele merece o melhor. Ele merece o melhor de mim. Por isso que as coisas não podem vir aqui assim, ó, rápido. Porque tudo que vem rápido não presta. Não traz maturidade. Quando você deleita num estudo, quando você deleita na oração, quando você se deleita num jejum, quando você deleita naquilo que Deus deixou para que a sua vida de santificação cresça, você vai se tornando um cristão maduro. Por quê? Porque aquilo leva tempo, aquilo traz meditação, traz refrigério para a alma, traz alegria no coração, traz contentamento em todas as coisas. Mas quando você faz sem alegria, você faz como um peso, isso vira um fardo, isso é legalismo, e isso não agrada o coração de Deus. Que mais? A perseverança, e essa perseverança vem do quê? Da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, se não for por Jesus Cristo, quem é que vai ter esperança? Quem é que vai perseverar? Olha para o mundo. Eu estava comentando com o Rogério esses dias, sou alguém muito cego, tapado, não consegue olhar para o que está acontecendo no mundo e achar que tudo isso é normal. Olha para a natureza. Nunca houve tantas tempestades, terremotos, vulcões, ali tá morrendo, tá secando tudo, lá o povo tá morrendo afogado, e tá vindo o vulcão, e tá destelhando tudo, e tá os ventos, e o calor tá demais, isso aqui só vai piorar. Você acha que isso vai melhorar? Não! Se 2023 nós estamos passando esse calor que a gente está aqui, e esse mês que começa o verão, e a partir do dia 20 ainda, que nem começou o verão ainda, a gente ainda está na primavera, e a gente está nesse calorão, como que vai ser 2024? Vai ser muito maior. Como vai ser os anos seguintes? Muito mais. E como que vai ser? Pela graça de Deus a gente vai ficar aqui. Então só alguém muito tapado não olha para a natureza e não vê que tem algo muito estranho acontecendo. Só alguém muito tapado não olha para a política e vê que tem algo muito estranho acontecendo. Olha para as nações em guerra. Olha, tudo está virado. Olha para a violência, como aumentou a violência nesse país. Ontem eu estava vendo uma reportagem que lá no Amazonas, em um mês teve violência que no país inteiro dá 1 ano de violência, teve 1 mês na Amazônia. É atrocidades acontecendo. Gente, não é possível que um discípulo de Jesus, olha para isso e fala, tá tudo normal, é assim mesmo. É nada. Será que a gente não está vendo que nós estamos caminhando para um fim glorioso? Nós não sabemos quando, mas nós sabemos que o fim está próximo. O apóstolo Pedro diz, o fim de todas as coisas está próximo. Então fiquem criteriosos e fiquem alertas. Dediquem-se à oração. Ninguém vai enfrentar o que está por vir sendo um crente turista. Sem amadurecimento. Sem gastar tempo com a palavra de Deus. Gente, o que está por vir é tão tenebroso. As tempestades que virão serão tão fortes, que se nós não levarmos a sério a palavra de Deus e tudo aquilo que Ele nos ensinou e deixou, eu temo que alguns de nós pereça. Porque não está fácil lá fora. Não está fácil lá fora. Por isso, a gente tem os modelos na Bíblia que Jesus deixou registrado. Para que nós vamos a Ele e falamos, Senhor, eu preciso de mais. Eu preciso me agarrar mais naquilo que o Senhor tem. Para que eu vença e esteja em pé diante do Senhor no grande dia. E a gente está falando aqui de perseverança. A perseverança, essa igreja e nós também, só vamos conseguir porque nós temos esperança. Em quem? Naquele que ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Por que a gente iria perseverar se nós não tivéssemos esperança? E aí eu pergunto, mas a gente pode crer e a gente pode esperar com convicção, Ele nos garante, diante da sua palavra, através dela, que nós podemos sim, com convicção. Neuza, como eu tenho certeza dessas coisas? Peça ao Espírito Santo que te esclareça, que te dê essa certeza no coração.
Por que que a gente pode ter certeza que Jesus vai voltar e vai nos levar com Ele? Porque Ele prometeu. E como que eu posso ter esperança nessas promessas? É difícil. Você imagina uma pessoa que te promete um monte de coisa e nunca cumpre? Tem uma amiga que ela tem um irmão que além dele tomar bebida alcoólica, ele usa, não muito, mas ele usa droga. E ele já fez inúmeras promessas para ela de parar. E ela fala para mim, Deus, eu não acredito mais. Eu não creio mais. Eu estou tão desanimada que ele só promete. Fica um mês, 2, vai. Promete, fica mais 15 dias de novo. Promete, fica mais... É difícil ter esperança diante de alguém que quebra todas as promessas. Como que vai ter esperança diante de alguém que te promete, nunca cumpre o que faz, nunca cumpre o que fala? É difícil, muito difícil. Só a graça de Deus para ajudar. Mas essa promessa que eu estou falando, não é de alguém que pode prometer algo para você e quebrar essa promessa. Essa promessa é de alguém que subiu ao céu e está à direita de Deus. E as promessas dele não falham. Nenhuma delas até hoje falhou. Agora, qual é a probabilidade de falhar uma promessa quando você olha para trás e todas foram cumpridas? Nunca foi uma falha. Qual é a probabilidade de falhar a próxima? 0. É convicção. É esperança com convicção que vai ser cumprida. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente caminha, é por isso que a gente não desiste. Eu coloquei algumas das promessas cumpridas só para a gente trazer na memória, para a gente não esquecer. Lembra da promessa para o primeiro casal? Quem foi o primeiro casal? Adão e Eva. O que ele prometeu para esse casal? Olhou para a mulher. De ti sairá o descendente. De ti. E ele esmagará a cabeça da serpente. Cumpriu ou não cumpriu? Jesus veio no ventre de uma virgem. Morreu numa cruz. Esmagando a cabeça da serpente. Porque levou todos os nossos pecados lá. Promessa cumprida. Depois ele diz a Abraão, quando ele levava Isaac para ser sacrificado, que ele providenciaria o cordeiro. Providenciou ou não providenciou? Providenciou lá, no monte onde ele estava. Quando ele levanta o cutelo para matar o próprio filho, tem ali nos arbustos, preso pelo chifre, um cordeiro. E a voz vem, Abraão, não faça mal ao seu filho, porque agora sei que você me teme. E o cordeiro estava ali para ser sacrificado em oferta a Deus. E providenciou também muitos anos mais tarde, o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Porque aquilo ali era só uma apresentação por aquele que viria. Cumpriu-se a promessa que ele fez a Abraão. Que mais? Deus promete para Moisés que todos que passassem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas não seria morto pelo destruidor. Isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. O cordeiro foi morto, o sangue foi passado, e o anjo não entrou nas casas onde aquele sangue estava. E todo israelita foi poupado, porque Deus fez uma promessa. Promessa cumprida. Deus promete para Davi que nunca haveria de faltar um descendente dele no trono. Promessa cumprida. Todos os descendentes se assentaram até chegar Jesus, o descendente de Davi, que se assentou e nunca mais levantará desse trono. E ele reina para todo sempre. Promessa cumprida. Deus fala através do profeta Isaías que haveria de vir o ungido, que morreria pelos pecados do povo. 700 anos antes dele nascer. Se você lê Isaías 53... você fala, esse homem está vendo Jesus pendurado no madeiro. Aconteceu exatamente como ele profetizou.
Deus promete para Maria, quando ela se viu grávida, que aquele filho do seu ventre seria o Salvador do mundo. E ele foi, e é por isso que nós estamos aqui. Jesus disse para os seus discípulos que seria morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. E ele ressuscitou, foi visto por todos e por mais de 500 pessoas de uma só vez. Está vivo. E por último, ele fala através da boca dos anjos. Os anjos prometem, porque vocês estão espantados, olhando aquele que subiu. Galileus, vocês estão olhando aquele que subiu. Não fiquem assim, porque tem uma promessa. Do mesmo modo que ele subiu, ele voltará. Aleluia! Nós estamos aqui ainda por causa desta promessa. Essa é a esperança que cada discípulo carrega consigo. Não tem nada que tire esta alegria e esta esperança de um coração de alguém que nasceu de novo. O mundo está virado mesmo. E isso vai piorar e muito. Mas a igreja de Jesus tem uma viva esperança. O noivo voltará. Nos levará com ele. Viveremos para sempre. Olharemos nos teus olhos. Contemplaremos as suas marcas. Nos ajoelharemos aos seus pés e dizemos: obrigada, Jesus. Obrigada por ter posto essa esperança no nosso coração. Obrigada por não ter nos deixado de lá para cá, de cá para lá, mas ter nos guiado numa longa obediência na mesma direção. Gente, isso é magnífico. O mundo não sabe dessa dádiva até que a gente vá lá e abra a boca e conte para eles. Então, diante dessa promessa, não tem mais o que temer. Olha os versículos 4 a 6 diz assim, sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Paulo está dizendo que aqueles irmãos receberam o evangelho, porque foram tocados pelo poder do Espírito. Enquanto Paulo pregava, porque Deus não tem compromisso com palavras de homens. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aqueles irmãos perseveraram porque Paulo pregou através do Espírito Santo o verdadeiro evangelho. Infelizmente hoje muitos não perseveram porque estão recebendo um evangelho falsificado. Um evangelho sem cruz, onde tudo que eu preciso se encontra aqui e agora. Esperar por uma promessa, não, eu preciso de realizações agora. Tem muitos que estão prometendo isso, e quando não acontece, as pessoas saem frustradas das igrejas, se afundam em ansiedades e depressões, porque não tem esperança. Porque pregaram para elas uma mensagem onde você não precisa esperar por Jesus. Porque tudo que você precisa é ser feliz agora. E estamos vendo uma geração de crentes frustrados e fracassados. Porque alguém falou para elas, você tem que ser feliz hoje, agora. Achando que a felicidade de uma pessoa está nas coisas que ela pode possuir, está numa vida que ela possa viver aqui. Quando nós somos discípulos de Jesus, nós seremos felizes, convictos. João fala, no Evangelho de João está escrito, que um dia o mundo olharia para nós e nos ridicularizaria. E eles ficariam alegres porque Jesus foi morto. Mas que naquele tempo, Jesus falando para os seus discípulos, antes de ir para a cruz,
eles ficariam muito tristes. Mas aí ele faz até uma analogia, ele faz como uma mulher que está em trabalho de parto. A mulher que está para dar à luz sente dores, porque chegou a sua hora, ele diz. Mas quando chega a sua hora, ela esquece da dor por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. E Jesus fala, assim vai acontecer com vocês. Agora é hora de sofrimento para vocês. E ele está falando aqui para nós. Hoje você pode estar sofrendo aqui. Agora é hora de sofrimento para vocês. Mas eu os verei outra vez. E nesse dia, ninguém vai poder tirar a alegria de vocês. Ele estava falando do dia que ele ressuscitaria. Vocês estão temerosos e tristes, mas vocês vão me ver e eu os verei. E quando eu ver vocês e vocês ver que eu vivo e viverei para sempre, essa alegria que vai ser colocada por causa dessa esperança, nunca mais alguém vai poder atirar. Ele está dizendo o seguinte, está sofrendo? Tá. Está com dor? Tô. Mas a alegria da volta de Jesus, a alegria da ressurreição de Cristo, sempre está plantada nos nossos corações. Por mais que a gente está aqui sofrendo, nós ainda temos alegria, porque temos a promessa. E essa promessa não falha. Mas ao contrário de hoje, Paulo pregava a palavra àqueles irmãos com convicção. E aqueles irmãos agarraram com tanta força que receberam, que se tornaram imitadores de Jesus e de Paulo. Por quê? Porque receberam a palavra que vem do Espírito Santo. Olha os versos 7 e 8, diz assim. Assim tornaram-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre vocês. Olha, que bênção. Aquela igreja entendeu e foi tão madura na fé que Paulo fala assim, ó, eu não tenho nada mais para dizer de vocês. Vocês completaram a carreira. Os irmãos não pararam, eles se tornaram modelos para outros. Não ficou só para eles. Quem não é imitador não pode se tornar exemplo. Vou repetir, quem não é imitador não pode se tornar exemplo. Por quê? Porque Paulo fala assim, ó, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo imita Cristo para alguém imitar Paulo. Se você não imita Cristo, você não pode ser um exemplo. Não bom, não um exemplo bom, você vai ser um exemplo para o mal, um exemplo ruim. Mas um exemplo que propaga o evangelho através da sua vida não vai conseguir. Só vai conseguir levar o evangelho através das suas atitudes, da sua vida, lá onde você está, lá onde você mora, lá no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver, se você for um imitador de Jesus. E a gente sempre imita a escala maior, né? A gente não pode imitar o que está errando, a gente sempre imita o perfeito. Paulo diz assim, ó, sejam meus imitadores. Por quê? Porque eu imito Cristo. Paulo não fala assim, ó, sejam meus imitadores, por quê? Porque eu imitei aquele que acabou de se converter. Não, ele não gerou frutos ainda. Não, sejam meus imitadores, porque eu imito alguém que está muito maior que eu. Porque eu sou imitador de Cristo. Você só pode ser um imitador, um exemplo, se você aprender a ser um imitador de Jesus. Isso é para nós. Verso 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aqueles irmãos tiveram uma conversão evidente composta de 2 elementos, arrependimento e fé. O verdadeiro arrependimento é mudança de mente. Gente, vou repetir. O verdadeiro arrependimento é mudança de mente. Por quê? Porque tudo acontece aqui. Tudo começa na mente. O inimigo joga na sua mente e se você cair, você vai agir conforme aquilo que começou aqui. Ninguém começa um pecado sem pensar nele. Ah, né? Pequei. Pode ser. Existem pecados por acidente, claro, né? De repente você, sei lá, subiu uma ira e você falou sem pensar uma
palavra maldita e feriu alguém. Pode ser. E você pede perdão, rebate, se arrepende disso e vida que segue. Mas você não pode deixar, como diz, né? Passarinho fazer ninho. Ele pode sobrevoar, mas não pode fazer ninho. Então, o verdadeiro arrependimento é mudança de mente. É o que mais? Tristeza pelo pecado e mudança de conduta. Gente, uma coisa é certa. Se a pessoa se arrependeu, o primeiro fruto que você vai ver, se o arrependimento é verdadeiro, é mudança de conduta. Eu vim aqui, bati o meu dedão aqui, machuquei, me arrependi. Não vou mais andar nessa direção. Agora eu vou andar para cá. Por quê? Porque ali tem um empecilho aonde está me machucando. Não é arrependimento se eu continuo andando aqui, batendo o dedo aqui toda hora. Todo fruto de arrependimento precisa ter mudança de conduta. Se não tiver mudança de conduta, ainda não foi gerado neste coração um arrependimento segundo o Espírito Santo. O arrependimento está raso, ele não está profundo. Precisa ter mudança de conduta. Por isso que nós chamamos aqueles que professam a fé em Jesus de conversão. A pessoa se converteu, houve uma conversão no coração dela. Por quê? Convergiu para outra coisa. Ela estava indo aqui, ela mudou de direção. Agora ela está indo para cá. Converteu. Mudou tudo. Acabou. Nascer de novo. A vida velha ficou para trás. Eis agora que tudo se fez novo. Ah, não vou pecar mais? Eu vou. Mas agora é diferente. Lá eu tinha prazer no pecado. Eu pecava por prazer e eu estava anestesiada. Eu nem sabia que aquilo era pecado. Eu vivia daquele jeito que eu gostava. Agora não, agora eu sei que é pecado. Agora se eu pecar, o arrependimento vai vir, a tristeza vai vir e eu vou aos pés do meu advogado. É mudança de conduta. Então é muito interessante a gente analisar isso. A fé, por sua vez, é uma volta para Deus em total confiança em quem Deus é e no que Deus fez em Cristo. Assim, os irmãos de Tessalônica demonstraram arrependimento quando deixaram seus ídolos e revelaram fé quando passaram a servir o Deus vivo. Isso é verdadeira conversão. Você vê aqui no verso 9 que eles abandonaram seus ídolos. Por que Paulo dava graça a Deus pelo fruto daquela igreja? Porque ele via os frutos, eram visíveis. Ninguém pegou um ídolo, amarrou lá debaixo do braço, escondeu em algum lugar e não, eu estou aqui. Não, eles abandonaram aquela vida, aqueles ídolos, eles abandonaram tudo por causa da causa de Cristo. Isto é verdadeira conversão. E a partir dessa conversão e desse arrependimento é que uma pessoa pode ter o desejo e a força do Espírito Santo para seguir uma vida de santificação madura. E aí o desejo vem. Vai ser difícil? Vai, mas o Espírito Santo vai ajudar. Foi o que aconteceu com essa igreja aqui de Tessalônica. E para terminar, o verso 10 diz assim: e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O que é aguardar? É esperar feliz, com paciência e confiança. Não é apenas crer que Jesus vai voltar. É estar preparado para a sua volta. Você crê que Jesus vai voltar? Aham. Mas daí a vida está tudo estropiada. Fala, viu? Você crê que Jesus vai voltar? Sim. Mas se ele voltar agora, nesse momento, você está pronto? Então você crê? Né? Porque quem sabe o dia, a hora que ele vai voltar? Ninguém. E se ele voltar agora, nesse instante? Você está pronto? Não sei. Então você crê ou não crê? Então não é esse tipo de crer que essa igreja tessalônica estava crendo. É aquele crer que você aguarda, que você espera. Com quê? Paciência e confiança. Não é apenas crer que Jesus vai voltar, está preparado para a sua volta. Quando aguardamos um visitante, já pensou? Alguém vai visitar a sua casa lá amanhã, segunda-feira, você vai receber uma visita. Você sabe. O que você faz? Você espera. Talvez você prepare um bolo, um café, um chá, talvez não, um suco.
Você está aguardando um visitante chegar. O visitante pode chegar lá sem você saber? Pode, mas se você sabe, você vai esperar, você vai aguardar a sua visita. O que eu estou falando aqui dessa fé é uma fé de quem aguarda um visitante chegar. Ou melhor, é a fé de uma noiva que aguarda o noivo chegar. Eu sempre gosto de colocar esse exemplo. Eu nunca vi uma noiva com casamento marcado não ansiar pelo dia do casamento. Nunca vi isso. Se acontecer, tem alguma coisa errada e é melhor que esse casamento nem aconteça. Que esse casamento já está começando errado. Se chegar numa noiva e falar assim, viu, você vai casar o mês que vem, né? Ah, eu vou, acho que eu estou querendo adiar esse casamento. Por quê? Ah, vou adiar. Pode parar. Tem alguma coisa errada. Senta e conversa. Vai orar. Faz alguma coisa. Não casa agora, não. Tem algo errado no coração dessa noiva. A noiva que ama o noivo. Você vai casar o mês que vem? Nossa! Mês que vem ainda falta 30 dias. Ai, parece que falta um ano. Um mês ainda. Ela não vê a hora do dia do casamento. Ela ama o noivo. Ela aguarda, ela conta os minutos. Ela prepara o enxoval, ela vê o vestido. Ela está na expectativa. Como que nós aguardamos o noivo? Esperamos, aguardamos com grande expectativa. Eles aguardavam a volta de Jesus e se alimentavam dessa bendita esperança. Seus olhos estavam nos céus de onde o Senhor virá. Por que esperam Jesus com tanta convicção? Porque tinha a certeza da promessa cumprida que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você quer perseverar também nessa esperança gloriosa? Viva todos os dias a ressurreição de Cristo. E essa esperança brotará nos nossos corações, fazendo com que esse fato inunde a sua vida em todos os aspectos. Todos os aspectos. Eu acho que uma pessoa que entendeu a obra da cruz, que entendeu a ressurreição de Cristo, que está debaixo do sangue de Jesus e anseia pela volta dele, ela persevera com convicção. Por quê? Porque ela sabe e crê que ele está vivo e com certeza ele voltará. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a levar esta palavra com toda convicção e com toda obediência. Que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoa em todo o bem para fazer a vontade dele. E opere nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Vamos orar? Pai bendito, Pai maravilhoso, nós te adoramos, te glorificamos, te agradecemos, Senhor, por esse momento. Por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Eu te agradeço porque o Senhor falou primeiro a mim, Senhor. E me deu a capacidade, Senhor, para falar aos meus irmãos aquilo que o Senhor disse ao meu coração. Senhor, que nós possamos com toda convicção e fé te aguardar para aquele grande dia. Que nós possamos crescer, Senhor, em maturidade a cada dia, fazendo, Senhor, da tua palavra nossa âncora segura. Fazendo dos nossos momentos de meditações e orações a nossa âncora, Senhor. Uma viva esperança nos nossos corações. Para que o grande dia, Senhor, não nos pegue despercebidos. Mas que nós estejamos, todos nós que estamos aqui, em pé te aguardando no grande dia. Onde haverá o grande casamento. O casamento da tua noiva com o noivo tão grande esperado. Nós te agradecemos por hoje e sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.